hora oportuna. Uma mensagem bíblica de edificação e alimento diário para a sua vida. Com o pastor Davi Sena. Não és quente nem és frio. Página 5 de 12. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Nem é frio, nem é quente. É morno. Parece que um ambiente religioso dá uma temperatura neutra aos mortos. Os falsos crentes, eles ficam espiritualmente mornos. Eles não têm a fé que os ligou à graça salvadora. Eles ainda estão cegos, porque a obra salvadora não chegou às suas vidas. Não abriu-lhes os olhos, a fim de enxergar a glória de Cristo na salvação. Suas vestes, para eles, pareciam limpas e puras, mas não passavam de imundas. Por essa razão, nosso Senhor define bem a triste condição deles: miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles não eram motivos de prazer da parte do Senhor. Eles eram considerados estranhos na casa de Deus. Eles eram como um alimento podre que causou enjoo, por assim dizer, no estômago do Senhor. Caro ouvinte, creio que devemos sondar essas verdades de forma profunda, a fim de que nossas vidas sejam verificadas à luz da verdade que nos foi entregue. O que acontece quando homens e mulheres são vistos por Deus como mornos? Sem dúvida alguma, a ausência da obra realizada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus em suas vidas. Não há pastor, nem evangelista, nem o mais fervoroso crente que possa dar salvação a alguém. Podemos colocar alguém numa igreja, podemos ver alguns fazendo decisão de aceitar Jesus, podemos ver algumas pessoas animadas, chegando a trabalhar para trabalhar e servir numa igreja, mas elas não terão vida, a não ser que a obra seja feita pelo Espírito Santo, quando ele usa sua palavra. Conforme a lição vista em Atos 8, Simão abraçou a fé, mas não foi salvo. Por isso queria ter poder para realizar milagres, a fim de tornar-se rico. Satanás sempre foi vigorosamente ativo em colocar elementos não salvos dentro da igreja, porque ele bem sabe o quanto eles corrompem o ambiente. A presença de mortos num ambiente onde só deve haver vivos, sem dúvida, faz com que o Senhor venha ali para divertir e chamar aquelas almas ao arrependimento. Algumas ilustrações farão com que entendamos essa lição com mais clareza. Saulo, antes da sua conversão, ele era quente. Havia em seu coração o fogo do ódio contra Deus. Ali estava um homem autenticamente religioso e disposto a não tolerar mais a invasão daqueles crentes, os quais espalhavam diariamente o testemunho daquele Nazareno, o qual para Saulo havia sido crucificado e morto. Mas como eles afirmavam que Jesus estava vivo, então era necessário procurar e assim extinguir de uma vez da face da terra esse tal de Jesus. Ora, os homens do mundo são assim, quentes ou frios, ou saem queimando em fúria mortal, ou estão frios numa câmara mortuária. Algumas pessoas manifestam seu ódio mortal contra o evangelho bíblico. Elas se enfurecem quando a esposa ou o filho se convertem. Elas atacam a igreja e se armam de mentiras, de sofismas, a fim de mostrar em palavras seu ódio contra Deus.
O mundo está cheio desses elementos que perseguem os crentes e que estão prontos a matá-los. Muitos deles não hesitam em afirmar que são ateus e que por isso odeiam as Escrituras. Quantos milhares de crentes foram martirizados devido à perseguição? Foi assim desde o princípio. Caim foi aquele que deu início à jornada daqueles que no coração ardem de intenso ódio contra Deus. Posso afirmar que até mesmo os mais frios e indiferentes à verdade são potencialmente perigosos, porque quando Satanás coloca lenha e acende o fogo, eles se levantarão para fazer a mesma coisa. Deus tem salvado milhares de homens e mulheres que antes mostravam sua fúria contra Deus. Assim como ele salvou Saulo, ele tem salvado outros, porque o poder dele é chamar que ele quer a salvação que é em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra agora ao coração de cada um